Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu e meus companheiros de equipe, o Felipe e o Douglas, nós vamos estar falando sobre um ser um pouco diferente e um pouco estranho, mas que é muito interessante de se aprender sobre ele. Esse ser são os plateumintos. Os plateumintos são animais que podem habitar em diversos ambientes, tanto aquáticos quanto terrestres. E além disso, existem algumas das espécies desse ser que são consideradas como parasitas, como é o exemplo das tênias, que popularmente é conhecida como solitária. São conhecidos também como verme de corpo achatado, devido à sua estrutura corporal ser achatada dorsoventralmente. São animais triblásticos, acendolados e com simetria bilateral. Alguns plateumintos apresentam um sistema digestório, coisa que é ausente em algumas outras espécies. O sistema digestório dos plateumintos são incompletos, sendo a boca a única abertura para o trato digestivo. E eles também não apresentam sistema circulatório, muito menos um sistema esquelético. O sistema nervoso geralmente é constituído por um par de gânglios anteriores, que estão associados aos cordões longitudinais. Agora, algumas curiosidades e características deste animal. O termo plateuminto significa verme achatado, sendo essa uma referência ao corpo delgado destes animais. O seu corpo é formado por 3 folhetos germinativos: ectoderme, mesoderme e endoderme. Portanto, são considerados triblásticos. São animais acelomados, pois não possuem celoma e apresentam simetria bilateral. Oi, meu nome é Douglas e eu vou falar sobre os plateumintos de vida livre. Os plateumintos de vida livre são as espécies que não possuem hábito parasita, sendo encontradas em ambientes de água doce ou salgada, bem como terrestres e úmidos. As espécies de plateumintos de vida livre mais conhecidas, popularmente, são chamadas de planárias. Esses animais vivem em ambientes de água doce e alimentam-se de pequenos animais ou animais mortos. A planária apresenta uma cabeça com um par de ocelos, estruturas que garantem a percepção de luz. Na cabeça, ainda observa-se abas laterais que atuam na detecção de substâncias químicas presentes na água. O sistema nervoso desses animais é do tipo ganglionar, apresentando um par de gânglios próximos aos ocelos, de onde partem cordões nervosos ventrais, que percorrem todo o comprimento do corpo. Esse animal apresenta um tubo digestório que inclui uma boca, porém não apresenta ânus, sendo, portanto, um sistema digestório incompleto. A boca está associada a uma faringe muscular, a qual pode protrair-se a partir da boca durante a alimentação. Sucos digestórios são lançados na presa, e depois a faringe suga o alimento para o interior da cavidade gastrointestinal, onde a digestão será continuada. Inicialmente, a digestão é extracelular, porém é completada no interior das células que revestem a cavidade gastrovascular. Agora, dando exemplo do quanto uma doença causada por um parasita dessa espécie pode ser desconfortável para o nosso corpo. E eu trouxe o exemplo da doença hidatidose, que é causada pelo plateuminto Echinococcus granulosus. A doença é apresentada em maior número no sul do país, que é devido à associação à criação de ovelhas e carneiros. A doença basicamente funciona assim: acontece quando você acaba ingerindo de alguma forma um ovo desse parasita, que acaba se transformando em larva e acaba penetrando as paredes do teu intestino, invadindo assim, penetrando a circulação. E através dos vasos sanguíneos pode atingir diversos órgãos e acaba se fixando nesses órgãos. E quando isso ocorre, pode causar alguns sintomas, que são tosse, coceira, algumas alergias, lesões na pele, fadiga, febre, náuseas e em alguns casos pode até acontecer crises de asma. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Felipe e vou estar aqui falando sobre a reprodução dos plateumintos. Basicamente, pode acontecer de todo qualquer tipo. Pode acontecer ou da forma sexuada ou da forma assexuada, dependendo do plateuminto e da espécie. Pode também, do plateuminto ser hermafrodita, aí dessa forma seria assexuada, etc. E já sobre o seu crescimento, a forma que seria, quando eu disse antes todos os tipos, é de todos os tipos mesmo.
porque pode ter tanto o crescimento direto quando vai da primeira partezinha, quando é um bichinho, até a parte uau, assim. E pode tanto, tipo, passar por vários estágios, que nem a borboleta, por exemplo. Quando vai de uma larva, vai pro casulo, vai pra borboleta. Isso pode passar até vários estágios, desde um estágio até sabe-se lá quantos. Digo ao povo que fico. Mas agora é só para falar sobre os tipos de plateamento, que pode ser tanto de vida livre quanto parasita. De parasita, eu posso citar os esquistossomos e as tênias. Já de vida livre, eu posso citar a planária. E os plateamentos podem ser divididos em 4 tipos no geral, assim, sendo eles o trematoda, cestoda, monógena, tubelária. E só para contextualizar um pouco, a tubelária tem organismos de vida livre, incluindo nesse grupo as planárias. Já a classe trematoda, cestoda e monógena apresenta apenas um tipo de parasita, assim. Na classe trematoda tem como representante o esquistossomo, na classe cestoda tem como representante as tênias, e na monógena os anfíbios e os répteis de ectoparasitas de peixe. Plateumintes parasitas. Os plateumintes parasitas são conhecidos por causarem doenças no homem, sendo o caso do esquistossomo e da tênia. Na maioria das espécies parasitas, observa-se uma cobertura corporal que ajuda a proteger esses animais no interior dos hospedeiros. Novamente. E agora eu vou dar uma de Laura Miller e falar sobre as reproduções, só que agora eu vou ser microbiólogo. Assim. Basicamente, a reprodução da planária pode acontecer por meio de fissão, que basicamente nesse caso assim, o animal ele vai sofrer uma contrição do seu corpo, separando a cabeça da cauda, dando origem a 2 indivíduos. Esses animais também apresentam incrível capacidade de regeneração. Se uma pessoa cortar a cabeça da planária em vários pedaços, por exemplo, eles se regeneram, dão origem a uma nova planária. E já também sobre a reprodução sexuada, também observada nas planárias, esses animais são hermafroditas, ou seja, em um único indivíduo observa-se a produção de gametas masculinos e femininos. E a fertilização nesse grupo é cruzada. Por causa da hora da cópula, os parceiros são fertilizados. Vou falar agora também sobre as teníases e os cisticílicos. São doenças. E a teníase é uma doença causada pela Taenia solum, que é um proteomito logicamente, ou pela Taenia saginata. 2 espécies de plateumintes encontradas respectivamente no porco e no boi. E o hospedeiro definitivo é o homem, a gente basicamente. A gente adquire ela quando a gente insere a larva encistada, ou seja, no cisticerco, e desses plateumintos presentes na carne contaminada, essa larva transforma-se na forma adulta, no intestino delgado, onde se fixa com a ajuda do escólex, que é uma região do corpo, assim, dentro do corpo da gente, que apresenta estrutura de fixação. E só para fazer um aviso rápido, por isso que falam que não pode comer carne de porco mal passada, porque normalmente é aí que fica a tênia. E o homem libera isso lá nas fezes, chamadas de proglódites, não sei como falar, perdão. Segmento no corpo da tênia que contém um sistema reprodutor masculino e feminino do animal, e são capazes de autofecundação. Ao sair nas fezes, as proglódites contaminam o ambiente onde são eliminadas, e o hospedeiro intermediário, porco ou boi, pode ingerir o ovo, ocorrer a formação de cisticerco em seus músculos, e se o homem comer a carne contaminada desse animal, mal passada, mal cozida, como eu falei antes, ele pode desenvolver a teníase. E a cisticercose, que eu falei anteriormente, mas não citei nada sobre ela, é também uma doença causada pela tênia, entretanto, essa desencadeada pela injeção de ovos da Taenia solum. Os ovos liberam um embrião que cai na corrente sanguínea e poderá acometer diferentes partes do corpo, formando o cisticerco, que quando atinge o cérebro, temos a chamada neurocisticercose. E muito complicado. A teníase pode provocar também sintomas
como dor abdominal, náuseas, vômitos, muitas outras coisas também. Enquanto a cisticercose pode ser assintomática ou provocar dor de cabeça e até convulsões, dependendo do local onde a lava se encontra. Então, esse foi nosso vídeo. Nosso grupo agradece muito pela atenção de todos. Esperamos que tenham gostado muito e aprendido bastante sobre os plateumintos.